A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opresso. A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opresso. Mas por favor, respeita meu altar, respeita o povo de santo, eu respeito o seu altar. Mas por favor, respeita meu orixá, respeita o povo de santo, eu respeito o seu altar. A intolerância que chutou a santa e queimou o terreiro. Santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opressor. Mas por favor, respeita meu altar, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Mas por favor, respeita meu orixá, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Mas por favor, respeita meu altar, respeita o povo de santo, eu respeito seu altar. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Estamos começando mais um programa Firme na Banda. Sua bênção, meu axé. Firme na Banda. Bom, vou pedir só um pouquinho de paciência de quem já está assistindo, né? Para algumas pessoas poderem entrar, né? Se conectarem. E aí a gente começar a live de hoje. Tá certo? Um minutinho, por gentileza.
Bom, gente, já passaram das 20 horas, né? Então eu quero dar início hoje gostaria de falar hoje um pouquinho sobre os nossos fios de contas, sobre as nossas guias, né? Que existem de diversas cores, formas e tudo mais. Bem, hoje eu estava sem saber o que eu ia falar para vocês, não tinha nada pré-determinado, e na hora que eu estava entrando aqui na sala para começar a fazer a live, e aí eu passei por um fio de contas de Exu que está aqui no meu pescoço, que eu fiz para uma ebome, né? Para uma pessoa que é do santo, minha mãe preta, que eu chamo, né? Eu a chamo desta forma. Ela foi casada com o meu pai carnal durante muitos anos, então existe um respeito e um carinho muito grande. E hoje ela está na Seca, ela faz parte do corpo mediúnico da Seca. Na época, quando ela iniciou o relacionamento com meu pai, não era assim, eu nem era do santo, né? Eu entrei no santo depois disso, bem depois. E ela tinha a casa dela de axé e tudo mais, né? Na ocasião. Depois, o pai de santo dela cofou, né? Ele faleceu. E aí ela foi para outro barracão de uma irmã para ajudá-la. E lá ela ficou durante muito tempo. E recentemente, quer dizer, mas aí ela, nesse período todo, ela acompanhou a minha trajetória espiritual, ela acompanhou a Seca crescendo, né, pouco a pouco, e ela participou de muitas coisas e ajudou muito, fisicamente, espiritualmente, né, e participou de muitas coisas. E também me ensinou bastante, né? Uma vez que ela é mais antiga no santo do que eu, então a gente sempre está conversando e a gente está sempre aprendendo um com o outro. E aí, há um tempo atrás, ela resolveu vir para a Seca e participar do corpo mediúnico, e hoje ela faz parte. E tudo isso só para dizer que este fio de contas que eu estou usando é dela, foi um presente que eu fiz para ela, né? E dei. Eu fiz, eu rezei, eu fechei, eu entreguei, com todo carinho, com todo respeito. Então, primeira coisa, se falar sobre o fio de contas, ou guias, né? Como vocês queiram falar, as guias, os fios de contas, primeira coisa que é para dizer a respeito disso é que eles são pessoais, intransferíveis. É algo que você não empresta, né, de forma alguma, e nem transfere para ninguém. Ele é seu e é único, exclusivamente seu, porque nele contém a sua energia, né, o seu axé. Eu, por acaso, estou com o dela, né? Porque ela, na última gira que nós tivemos na Seca, ela esqueceu o fio de contas e eu guardei. E hoje, quando eu estava vindo para iniciar essa live, eu me lembrei, eu vi o fio de contas e pensei, vou falar sobre isso. Por isso é que eu estou usando, né? Mas é algo que, eu repito, é intransferível, você não empresta, ele é seu e ele é pessoal. Eu estou usando porque, logicamente, entre eu e ela existe muito respeito, muito carinho. Quem fez o fio de conta fui eu, quem fechou fui eu, quem rezou fui eu, então aí é diferente. Mas, ainda assim, é dela, né? Cabe a ela usar única e exclusivamente. Outra coisa para falar de muito importante sobre o fio de contas é que ele é sagrado e ele é para nossa proteção. E a partir do momento que ele é sagrado e para nossa proteção, a gente precisa entender e saber
que o fio de contas não é um enfeite, é um adorno que você põe quando você vai passear em algum lugar. Aí você se arruma, vai para qualquer lugar que não seja um terreiro, e aí você pega e põe o seu fio de contas. Você escolhe um que você acha mais bonito, que vai combinar com a roupa que você está usando, e aí você vai lá e coloca o fio de contas. Totalmente errado, não é isso, esta não é a finalidade, né? Fio de contas não é para isso. Ele não é adorno, ele não é enfeite, e ele não é objeto para você ostentar e para você usar, né? Como se fosse algo que complementasse a sua vestimenta no momento que você está indo passear em algum lugar. Não é isso. Você deve entender, melhor nós, né? Entender que isto é algo muito ligado ao sagrado, que é de muito respeito. Não é algo que a gente vai usar, né, assim, para passear, para enfeitar e tudo mais. Isso é algo que né, na maioria das vezes, né, ele tem que ser usado exclusivamente dentro do terreiro para os trabalhos espirituais. Entende? E como é que funciona isso, né? Assim eu aprendi, assim na minha casa de santo. Quando a gente chega no barracão com as nossas coisas, né, de santo e tudo mais, a gente vai lá direto para o vestiário, tomar o nosso banho, tirar a poeira da rua, as energias, né? E a gente toma o nosso banho normal, depois usa o sabão da costa, em seguida banho de ervas. E aí a gente veste o nosso branco, que é uma outra coisa que eu vou falar em outro momento, nosso branco, né? A nossa roupa de santo. E aí depois que você veste a sua roupa de santo, você vai pegar os seus fios de contas, vai lá cumprimentar, né, as tronqueiras, cumprimentar o altar, cada ponto de energia da sua casa, e aí você vai lá até o seu zelador, tomar a bênção e bater cabeça, que é um outro ato, né, de muito respeito e que não caracteriza humilhação no momento que você se deita no chão, bate com a sua testa, toca com a sua testa no chão, né? E bate cabeça para o orixá do seu zelador, não para ele, mas para o orixá dele. Você está falando com a espiritualidade, sendo que está sendo através dele, já que ele, né, é o ser humano que está ali, é o que você consegue ver e não o orixá. Então, quando você faz isso, você não está pedindo bênção, né, e nem batendo cabeça para o seu zelador ou zeladora de santo, e sim para o santo dele, certo? E aí, a partir disto, você vai se levantar, né? E ele vai pegar o fio de contas e vai colocar no seu pescoço. E aí você vai iniciar os trabalhos na casa de função. Se você chegou cedo, antes do horário do início dos trabalhos espirituais, você começa os trabalhos de função. Funções, que seria arrumação, né, limpeza, organizar, até a hora de realmente começar a gira, ou começar uma consulta, ou qual trabalho espiritual for daquele dia. Certo? E aí, voltando a falar do fio de contas, né, você também... Eu tenho um outro fio de contas que está aqui, que eu vou falar dele também para vocês. Esse aqui é meu, né? Fio de contas. Esse é meu. Vou explicar também sobre ele, tá? E o que acontece? A partir do momento que você já colocou seu fio de contas e tudo mais, voltou lá, começou a fazer os seus trabalhos e tudo mais, para ajudar, né, na casa,
Aí, digamos que você, não sei, uma hora depois sentiu vontade de ir ao banheiro. Como é que você deve proceder? Já que você está usando fio de contas, você vai retirar o fio de contas, né? E vai pedir a alguém da sua confiança para segurar para você, ou você vai colocar em algum local específico da casa. Na seca nós temos o local específico para poder guardar o fio de contas de todos nós, né? E aí você vai ao banheiro, e depois você vai retornar do banheiro, você vai pegar o fio de contas e pôr de volta no pescoço. Por que fazer isso? Porque banheiro não é local para você entrar com fio de contas, é um local onde muita gente entra, é um local sujo, que não tem nada de sagrado ali. Então, por esse motivo, você tem que retirar em respeito à espiritualidade, né? E até mesmo para evitar energias que não são interessantes. Porque o fio de contas ele está para absorver energias que não servem muitas vezes, né? Ele está ali para nos proteger. E aí ele vai, ao invés de deixar passar aquela energia para você e te prejudicar, pode ser que ele venha absorver e por causa disso, ele pode até arrebentar, né? Estourar. E aí eu vou falar disso também, né? Quando acontece de estourar o fio de contas. E aí, eu aqui, né? Voltando à questão aqui, desse fio de contas que eu acabei de colocar aqui, é meu, e deixei esse outro aqui de Exu, né? Guardado aqui. Estava dizendo da importância de você ter o respeito quando você vai ao banheiro e tudo mais, e retira. Da mesma forma que quando você vai para determinados lugares e está com seu fio de contas no pescoço, até mesmo dentro da casa de santo, e aí de repente, depois que termina tudo, vai ter, não sei, a possibilidade de tomar uma cerveja, de algum tipo de bebida alcoólica. É coisa que eu também discordo, casa de santo não é para isso, na minha visão, na minha opinião, da maneira como eu aprendi. Mas tem muitos lugares que permite, que acontece. Muitas casas são assim. Na seca não é, na seca não existe isso, né? Terminaram os trabalhos espirituais, terminou a macumba, não tem bebida alcoólica, só tem refrigerante, água e suco. Mas cada casa é uma casa, eu não estou aqui nem para falar disso. Mas digamos que vai acontecer isso, que você vai sentar à mesa e aí você vai tomar cerveja com outras pessoas e tudo mais. Você deve, mais uma vez, em respeito a seu orixá, a espiritualidade, tirar o fio de contas e guardar. Porque no momento que você está bebendo, você não tem que estar com o fio de contas no pescoço também, né? Falta de respeito, falta de rumbé, falta de doutrina. E muita gente nem se importa ou nem sabe disso. Então deveria refletir, deveria procurar saber, né? Algumas pessoas também já me pediram algumas vezes para fazer um fio de contas. E eu queria um fio de contas, meu pai, para eu usar quando eu for trabalhar e tudo mais. Um fio de contas que eu possa usar quando eu for passear e tal, né? Ou quando eu for fazer qualquer trabalho espiritual, e eu queria um fio de contas de trabalho para eu usar. Não existe isso. O fio de contas é único. O mesmo que eu uso no barracão, quando eu estou em função, quando eu estou fazendo qualquer trabalho, quando eu estou indo em outro barracão de outra pessoa visitar, ou quando eu estou incorporado, é o mesmo que eu uso quando eu vou passear, quando eu vou trabalhar, quando eu vou para qualquer lugar e estou com fio de contas no pescoço. Não existe você ter um fio de conta para você sair, para você passear, e o outro para você usar dentro do terreiro. É o mesmo, né? Nós temos vários, né? Não é só um, mas eu quero dizer que você não tem que ter um específico. Por exemplo, faz um fio de contas de Ogum para eu usar quando eu estiver viajando, já que Ogum é o nosso senhor das estradas, né? E o protetor dos motoristas. Há quem acredite que São Jorge é o protetor dos motoristas e tudo mais. Então, quando você vai fazer uma viagem, né, por estradas e
enfim, você pede proteção a Ogum. E aí, eu queria um fio de contas de Ogum para eu usar quando eu for viajar. Mas eu tenho aquele outro ali que é de Ogum também, que é para eu usar quando eu estiver trabalhando no terreiro. Não existe isso, é o mesmo fio de contas, é um só que você tem de Ogum. Ou de qualquer outra linha de trabalho, Inhaçã, Iemanjá, Caboclo, Xangô, Preto Velho, Exu. É um só e ponto final. Né? Outra coisa, né? Só para dizer que eu estou vendo aqui as pessoas, né, que estão assistindo e tem aqui algumas pessoas que já estão escrevendo, alguns comentários, e eu vou falar, tá? Daqui a pouco. Aqui ainda não é o caso, mas eu vou falar aqui dos comentários já para vocês. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Eu não estou conseguindo subir aqui os comentários. Não sei porquê. Deixa eu ver se eu vou... Bom, daqui a pouco eu vou mexer aqui. Bom, e aí, né? Inclusive eu vi aqui o nome da Mãe Nete. Sua bênção, que Logondé abençoe a senhora, Mãe Nete. Voltando aqui falando do fio de contas, né? Eu esqueci exatamente onde eu estava. Ah, sim, acho que era na parte de que você tem um único fio de contas para qualquer coisa. E é isso mesmo, não existe de você ter um para passear, outro para usar dentro do terreiro. Não é assim, né? É eu mesmo. Agora, a partir do momento que você vai usar fora do terreiro um fio de contas para sua proteção, você tem que ter respeito no momento que você está usando e tem que saber muito bem como você está usando. Para começar, né? Tem que pensar na roupa que você está vestindo com aquele fio de contas no pescoço. Será que a roupa que você está usando, ela é decente, ela é adequada para você usar o seu fio de contas, que é algo que você precisa ter todo respeito, todo carinho? Será? Tem que pensar sobre isso. E para onde é que você vai? O que você vai fazer? Será que o local que você vai é adequado para que você esteja com fio de contas no pescoço? Então, nesse caso, é melhor você retirar e guardar, né? Porque às vezes não é adequado. Por exemplo, se você vai namorar e está com fio de contas ou com roupa de santo, inadequado, tá errado, não tem que fazer isso, né? Se você vai namorar, se você vai... mesmo que você não venha a fazer sexo, nem está pensando naquele momento nisso, mas a partir do momento que você está com uma pessoa que você se relaciona, é normal você ter pensamentos nesse sentido. Qualquer ser humano, né? É comum. Então o que você faz? Em respeito, retira o fio de contas e guarda. E aí você vai namorar tranquilo. Agora, fazer sexo com fio de contas, nem pensar, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ter aí um mínimo de senso, né? Coerência, porque não tem o menor sentido fazer isso. É porque a gente vê tanta coisa que está arriscado. Qualquer momento a gente está vendo aí um filme pornô e aparecer lá o cara lá e a mulher usando fio de contas. Só está faltando isso. Até hoje ainda não vi não, né? Mas eu não duvido nada. Do jeito que as coisas estão indo, realmente é complicado. Então, nós que somos do santo, nós que temos o mínimo de entendimento, nós que temos respeito ao sagrado, precisamos ter noção disso, né? E refletir, e jamais fazer. E se ver alguém fazendo, né? Conversa, explica. Porque às vezes a pessoa também não sabe, ninguém disse para ela, ninguém ensinou, e aí ela comete o erro, né?
Enfim. Então, o Arnaldo Filho está dizendo aqui que ele usa os dele no terreiro ou na rua. Então, Wesley Barreto, boa noite, meu filho Logoendé te abençoe. Ser Paixão, boa noite. Axé para você, Logoendé te abençoe. Então, ele falou aqui exatamente o que eu estava dizendo, né? O Arnaldo Filho, que ele usa na rua, usa no terreiro, não tem problema nenhum, né? Desde que tenha o cuidado e o respeito, como eu acabei de falar aqui, diversas situações, certo? Fio de contas, né, gente, tem que ser feito por nós, com as nossas mãos, com a nossa energia, a nossa concentração. E é dentro do terreiro. Vejo pessoas perguntando e querendo fazer o fio de contas em casa. Tem até filhos de santo que às vezes falam isso comigo. Não, pai, vou fazer em casa e tal. E vou trazer para o senhor fechar. Negativo. Está errado. Você tem que estar concentrado dentro da casa de santo, que é lugar sagrado. E lá você vai fazer o seu fio de contas. E depois que você fizer, você vai entregar o seu zelador para ele fechar, rezar e colocar no banho de ervas, na Amansi, né? E para isto, precisa ser feito com cordonê, tá? Que é uma linha encerada, parecido com linha roca, que ela tem uma textura, né, onde ela absorve como se fala, ela absorve o banho de ervas que você coloca o fio de contas lá por um período de molho. Cordonê encerado. Tem dois tipos, né? Tem o encerado e tem o não encerado. O encerado ele é muito mais resistente, dura muito mais tempo. É a famosa linha de sapateiro, que o sapateiro usa para costurar as coisas de couro, que ela é muito forte. Para arrebentar é bem difícil. Então, quando você faz com o cordonê encerado, dura muito mais tempo do que com o outro, porque ele apodrece rápido. O outro cordonê que não é encerado, tá? E tem pessoas que também fazem com nylon negativo. Nylon não absorve energia. Então, vamos parar e refletir, vamos pensar coerentemente, né? Fio de contas com nylon não é, ele não vai ter a mesma função e não vai absorver as energias do banho de ervas, do banho de Amansi, quando você coloca ele ali, né? Para ele repousar ali por algumas horas ou até mais de horas, e aí depois você poder usar com aquele sangue verde, que é o sangue das ervas, né? Com os fundamentos e as energias necessárias. Então, o nylon, às vezes a gente usa o nylon junto com o cordonê. Passa os dois quando é possível. Aí sim, porque o nylon vai ajudar na durabilidade por mais tempo. Mas não quer dizer que você deve fazer o fio de contas apenas com nylon. Eu faço, dependendo do fio de contas, né? Quando as contas não são muito fechadas, os buraquinhos não são muito pequenos, eu passo o cordonê encerado e o nylon junto, para poder segurar e durar mais sem arrebentar. Mas o cordonê está lá junto, sempre. Entendeu? Fio de contas que você compra lá na loja de Umbanda, né? Negativo. Fio de contas que você compra lá na loja de Umbandas, ele é de nylon na maioria das vezes, porque é muito mais fácil de fazer, muito mais rápido, e a ideia é revender, né? Ganhar dinheiro. Então, esse daí já não serve. Segundo, ele já vem fechado, que é alguém que fechou. Aí quem vai fechar para você não vai ter como, já vai vir fechado, né? E terceiro, quem fez, como fez, aonde fez. Em qualquer lugar, eu já vi atendente de loja de
produtos de candomblé e umbanda, fazendo fio de contas no balcão, ao mesmo tempo que está atendendo, ao mesmo tempo que está fumando cigarro, mexendo com dinheiro, e aí fala com uma pessoa, fala com outra, energia daqui, energia dali, e está fechando, e está enfiando o fio de contas ali para poder fechar e vender. Quer dizer, para mim, dentro do que eu aprendi no sagrado, para mim não serve, para mim isso não presta. Quem concorda e quem faz é problema de cada um, deveria só refletir sobre o que eu estou falando, até porque eu gosto muito de repetir isso, eu não sou o dono da verdade, a minha verdade ela não é absoluta, ela é absoluta só para mim, não é para todo mundo. Então cada um tem o direito de discordar, é óbvio, né? Mas pensa, reflita, tenha coerência, né? Então assim, esse fio de contas que você compra lá na loja, põe no pescoço, para mim ele serve de enfeite, tá? Mas isso aí é de cada um, não é isso? Fio de contas, repito, tem que ser feito dentro do barracão, concentrado, né? E tem que ser fechado, rezado, coloca na mancia, é entregue pelo teu zelador para você, no momento que você está pronto para usar. E já pode, né, usar. Bianca, minha filha, boa noite. Meu pai Logum Edé te abençoe. Eu quero falar também o seguinte. Muitas pessoas perguntam para mim assim: pai, eu posso fazer um fio de contas de tal santo, por exemplo? Ah, pai, queria fazer um fio de contas de cristal, que é tão bonito, eu acho tão bonito. Queria fazer um fio de contas assim, assim, assim. Gente, o fio de contas, ele tem fundamento, ele tem porquê, tem finalidade, né? Não é para você sair fazendo 1, 2, 3, 4, 8, 10 e enfiando no pescoço. A ermo. Não é assim. Tem tempo para isso. Tem os momentos. Tem o seu tempo dentro do santo. Você tem que merecer e conquistar o seu fio de contas. Quando você entra numa casa, é importante que você tenha, lógico, o mínimo para sua proteção. E aí você vai ter o fio de contas de Oxalá, que é o primeiro, que é geralmente o primeiro em qualquer casa. É um fio de contas que você vai fazer, né? Fininho, simples e beleza. Fininho que eu digo é isso aqui, ó. Tá? É o mais simplesinho que tem, com miçangas pequenas. Fez lá o fio de contas todo branco e beleza. E aí conforme o tempo vai passando, né? Você vai aprendendo, né? As suas entidades vão chegando e você vai desenvolvendo cada vez mais. Aí você vai tendo outros fios de conta. Nós na SECA, por exemplo, né? Começamos assim, fio de contas branco e o do santo da pessoa. A gente vai ver lá qual é o santo daquela pessoa, então ela é de Yansan. Então ela vai ter o fio de contas branco e logo em seguida ela vai ter o de Yansan, né? Ah, ela é de Xangô. Mesma coisa, vai ter o branco e o de Xangô. E assim sucessivamente, de acordo com o santo de cada um. Aí a pessoa já está 1 ano, 2 anos, aí ela começa a querer outros fios, porque ela acha bonito e tudo mais, aí vem me cobrar e me pedir. Aí eu falo, calma, vamos deixar suas entidades virem, começarem a desenvolver, a trabalhar, e conforme a necessidade elas vão pedir o que elas gostariam e como, e da forma que elas precisam. E aí eu, como zelador, eu vou avaliar se aquilo é coerente, se aquilo é normal, é comum, ou se não é vaidade do médium, né? Querendo algo muito além. E aí a gente vai, obviamente, permitindo e vai fazendo outros fios de contas. Esse é um dos caminhos no qual eu aprendi, fui doutrinado assim, e assim eu faço aqui na minha casa, aqui não, lá na SECA, na Cabana Espírita Cabocloraí, na minha casa de santo, sabe? E depois que está pronto, né, ele passa
pelo pai Antônio de Aruanda, da Bahia, que é o meu preto velho que eu trabalho, ou Caboclo Araí, que é o chefe do terreiro, ou outra entidade minha, né? Mas normalmente é um desses dois. O único que não é com eles, né, é o de Exu, porque aí, é claro, a gente passa para a entidade de esquerda, que no caso aqui na seca é o seu Sete Facadas, que eu trabalho. Entende? Temos também uma outra questão em relação a fio de contas, que esse aqui, por exemplo, que eu estou usando, é um fio de contas de candomblé, né? Ele não é de Umbanda, porque eu sou iniciado em candomblé, então eu tenho meus fios de contas de candomblé também. E esse aqui é de Ogum. Ué, mas como assim? Ogum não é vermelho e branco? Na Umbanda? Na Umbanda é vermelho e branco. No candomblé, dependendo da nação, ele vai ser esse azulão aqui. No caso, a minha nação de candomblé é Queto. Então eu tenho esse azulão aqui. Mas por que eu tenho esse fio de contas do Ogum? É porque eu quis, né? Resolvi fazer um fio de contas do Ogum, já que eu não sou deste orixá, eu sou de Logoendé, né? O orixá para o qual eu fui iniciado. Por que eu tenho fio de contas do Ogum? Simples. Porque o meu babalorixá, aquele que eu fui, que eu escolhi, ou fui escolhido, né? Mojubá Babami. Enfim, o meu pai Lê, né? Mojubá Babami, gente, para quem não sabe, tá? É o meu pedido de bênçãos ao meu babalorixá. É uma das formas que nós temos, né? Nós temos o Motumbá, bênção, enfim, tem várias, mas na minha nação, com meu pai, é dessa forma que eu falo. Mojubá Babami, tá? E ele responde, Mojubaxé, meu filho. Enfim, então, esse azul aqui que eu tenho do Ogum, é porque este é o orixá do meu babalorixá. Por isso é que eu tenho esse fio de contas, porque na minha nação, a maneira como eu aprendi, né, com o meu babalorixá, nós, que somos filhos dele, devemos usar o fio de contas do orixá do meu babalorixá. Então eu, como sou filho do pai Lê, né, eu uso o fio de contas de Ogum, porque esse é o santo do meu pai. Na seca, aos meus filhos eu não obrigo, porque a seca não é candomblé, é umbanda, mas como eu sou feito, temos fundamentos também na casa, né, de candomblé. Não que eu misture, não que eu toque candomblé, nada disso, mas nós temos fundamentos feitos na casa. E aí, aos meus filhos que querem, usam também um fio de contas de Logoendé. Porque eu sei que não é o orixá deles, e eles também sabem que não é, mas eles usam em respeito ao meu santo. E isso é a critério de cada um. Então, por isso eu tenho esse fio de contas aqui de Ogum. Tá? Deixa eu ver aqui o que o Wesley está falando. Lembra que fiz 3 vezes o fio de contas do preto velho com quem trabalho? Simplesmente porque eu estava fazendo do meu jeito e não da forma em que ele havia me intuído. Então, é isso aí. Quando você trabalha com uma entidade séria, quando ela já está firme, e você resolve fazer um fio de contas que você vai usar para trabalhar a partir desta entidade, no caso aqui do Wesley, esse exemplo é do preto velho dele, né? E você resolve fazer da sua forma, do jeito que você quer, do jeito que você acha bonito e acha que tem que ser, existe uma grande chance de quando você terminar e a entidade chegar e ver aquele fio de contas, ele não aceitar e mandar você refazer, tá? Por quê? Porque você não fez o que ele queria. Você fez o que você achou que deveria, aquilo que você achou bacana, que você acha bonito e que tem que ser. Mas só que não é assim, fio de contas não é para ser bonito.
Fio de contas é para ser funcional. É para nossa proteção, para os trabalhos. Não é para ser bonito. Ah, mas eu queria um coral com verde, que eu acho lindo, não sei o que. Não existe isso. Você vai ter que usar o que é do teu santo. O que tem a ver com a tua energia, com a tua função, com o seu zelador. É isso que você vai usar. Então não é porque nós temos lá um fio de contas, por exemplo, esse daqui que é lindo e maravilhoso, que você acha lindo e maravilhoso, esse azul azulão aqui, né? É azulão, melhor dizendo. Aí você quer também fazer um porque ele é bonito. Você não sabe nem do que é, não sabe nem qual é o orixá que está representando, mas você quer. Não é assim. Você tem que ter o que cabe a você, né? Então é por aí que as coisas acontecem. Ai, achei tão bonito o fio de contas de caboclo lá que o pai Marcelo usa, mas você não pode fazer um igual, não é assim que funciona. Você tem que saber se o seu caboclo trabalha com aquele mesmo tipo, se aquele vai servir, se é aquele que ele quer. Às vezes não é nada daquilo, né? Então, você não pode fazer o que você quer do jeito que você quer, mas tem que ser de acordo com o que a entidade determina para você. Ou as regras daquela casa, né? Na seca, por exemplo, Cabana Espírita Caboclo Araí, nós temos um fio de contas que ele é uma impressão digital. Ué, Pai de Santo tá maluco? O que é impressão digital? Fio de contas e impressão digital? É a impressão digital da nossa casa. Quem tem esse fio de contas, ou quem não tem ainda vai ter, é porque faz parte da seca, é porque conquistou, passou por determinadas funções na casa, então ele já conquistou o direito de usá-lo. E a impressão digital é porque aonde quer que ele esteja com esse fio de contas, né, vai se saber que ele é da seca, porque aquele fio de contas é específico da seca. Então eu tenho isso aqui na minha casa de santo, que foi determinado pelo meu preto velho a maneira que tinha que ser feito. E assim foi feito. Entendeu? Então, assim, nem todo mundo tem. São poucas pessoas que têm. Elas têm que conquistar. Tem que passar um tempo na casa para eu achar, essa daí merece. Toma aqui. Vou lá, vou fazer, ou ela vai fazer, né? E vou entregar para aquela pessoa. Vou fechar, vou rezar e vai passar pelas entidades, as minhas entidades, e aí ela vai poder ter o direito de usar. Entendeu? Ah, todo mundo pode fazer um igual, se quiser, vai olhar como é e vai fazer um igual. Porém, né, é enfeite. Não vai ter ali os fundamentos, não vai ter as rezas, não vai ter passado pelas entidades, porque como que vai passar? Se quem fechou não fui eu, como é que você vai dar o fio de contas para o meu preto velho, rezar ele para você? Não vai acontecer isso, né? Até porque não tem o menor sentido. A entidade não vai fazer. E eu vou saber. E é claro que eu não vou concordar. Muito pelo contrário. Eu vou dizer, ué, como é que você tem isso? Se você nem daqui é, por que você tem esse fio de contas? E se eu chegar em qualquer lugar, né, e vejo uma pessoa com fio de contas que é igual o que a gente tem, né, do jeito que a gente faz, eu vou perguntar. Ué, mas fio de conta é esse? Que bonito. Você comprou? Você fez? Ela vai dizer alguma coisa. Né? Ela, de repente, não vai nem saber quem eu sou. Eu vou indagar antes de acusar. Né? Porque a gente nunca deve acusar sem ter fundamentos e certeza do que está falando, né? Então, é mais ou menos isso. Marcos Salvado, tudo bom, irmão? Boa noite. Ogum Edé te abençoe sua bênção. Arnaldo Paulo, boa noite, meu irmão. Axé. Ogum Edé abençoe e bênção. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Maria Pereira, boa noite. Rafael Arcanjo, boa noite, irmão. Bia Barbaroto, boa noite, Bia. Bom, não consigo ver outros,
né? Se tem outros, acredito que tenha, mas eu não consigo ver aqui os comentários, eu não sei porque não estão aparecendo. Então, gente, voltando aqui, né? Então, na seca nós temos isso. São poucos filhos que tem, né? Mas, de acordo com o merecimento de cada um, o tempo que passa na casa, e conforme eu vou julgando que aquele filho já está apto e pronto, e passou pelas coisas que tem que passar, ele vai ganhar também, né? O que mais? Muitas pessoas chegam num terreiro e vê um médium com, sei lá, 10 fios de contas no pescoço. E o outro só tem 2. Teoricamente, aquele que tem 10 já está há mais tempo dentro do terreiro ou dentro da religião, né? E já passou por várias situações dentro da religião, por fundamentos e tudo mais, e conquistou isso, teoricamente, né? E ok, problema nenhum quanto a isso. E aquele que só tem 1, 2, 3, muitas vezes as pessoas não valorizam, porque hoje o ser humano ele tem o dom de valorizar a aparência, né? E quanto mais ele vê brilho, ele acredita. E aí pensa, não, aquele ali é o médium, cheio de fios de contas, aquele ali sim. Olha, gente, não se enganem. Muitas pessoas usam um fio de contas fininho assim, como eu estou usando, que não vai chamar a atenção de ninguém, né? E tem uma espiritualidade fabulosa, e tem guias muito sérios e firmes, e já está há muito tempo na religião, já conhece muita coisa, às vezes muito mais do que aquele que está lá todo emperequetado, parecendo uma árvore de Natal. Sabe? Simplesmente pelo fato de que ele não gosta de usar aquilo tudo. Ele pode até ter, ele de repente até tem guardado, mas não usa, porque ele não gosta, né? Simples assim. Então isto não quer dizer que porque você tem vários e o outro só tem 1 ou 2, que aquele que tem 1 ou 2 não conhece, tem menos importância, menos conhecimento, ou as entidades não são tão firmes. Isso não quer dizer nada. Tá? Bem, falei aqui bastante coisa sobre os fios de contas. Certamente tem algumas outras que eu não lembrei agora, né, nesse momento para falar. Mas gostaria que vocês fizessem perguntas, que vocês participassem se quiserem, né, antes da gente encerrar. Eu não sei quanto tempo a gente está no ar, deixa eu ver aqui. Que horas agora? Caramba, já tem aí quase 1 hora de live. Então, enfim, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta antes de eu encerrar, eu estou aqui à disposição. Quero falar para vocês, aproveitando, que o programa Firme na Banda mudou o horário, continua sendo às quintas-feiras, porém às 20 horas e não mais às 19 horas. Então, toda quinta-feira, 20 horas, estaremos aqui, né, no programa Firme na Banda. No sábado agora, dia 25 de janeiro, às 14 horas, nós comemoraremos a festa dos caboclos na Seca. Então, seria um prazer recebê-los, vocês que estão assistindo aqui a live de hoje, né? E se vocês quiserem falar com outras pessoas, né, será um prazer. Nós estamos, como eu vou dizer, nos preparando para essa festa, para esse evento, né, para esta homenagem. Na nossa casa não temos luxo,
né? Mas nós temos muito carinho, muita devoção, muito respeito, que para mim é o que realmente importa na espiritualidade. Então, se você quiser e puder, vai ser um prazer recebê-lo no dia 25 de janeiro, na Festa dos Caboclos. Até porque essa é uma das festas que eu julgo ser uma das mais importantes na Seca, porque a nossa casa é regida por um caboclo, né? Ele quem comanda a espiritualidade da casa, é o Caboclo Araí, né? É um caboclo bem antigo, que muita gente não conhece, nem nunca ouviu falar, mas se você quiser conhecer, tá aí uma boa oportunidade, né? Que se Deus quiser e permitir, ele vai estar presente, né? E eu vou ter a honra de estar, né, com o Caboclo Araí incorporado. Se ele quiser, né? É claro que isso não cabe a mim, mas eu espero que ele queira. Que o Caboclo Araí é uma entidade que ele não vem com frequência. Normalmente, claro, no dia da festa, que vai ser para os caboclos, para ele também, principalmente, porque ele é o patrono da nossa casa, é muito natural que ele chegue, né? Dê a presença dele ali para todos. Mas daí vai da vontade e da permissão, né, que ele tenha. E é isso que eu queria dizer, né? Eu vou encerrando por aqui o programa de hoje. Deixa eu ver aqui. O Arnaldo aqui está pedindo para eu falar sobre o material que é usado para a confecção de um fio de conta, né? Basicamente, né, tem vários materiais, tem vários fios de contas, depende da finalidade, né? Depende do porquê e para quê, mas assim, o básico são as miçangas, esse tipo de miçanga aqui, né? Menorzinho, que também é igual ao que eu estou usando, esse azul. O básico é isso: miçanga, cordonê e a firmeza, que é isso aqui que a gente coloca, né, para fazer o fechamento do fio de contas. Basicamente é isso. E tem os cristais também, que são maiores do que as miçangas. O básico padrão é o número 8, cristal número 8, em algumas casas utiliza cristal para alguns fios de conta, aí vai depender de cada casa, de cada situação, tá? É difícil falar aqui porque tem uma infinidade, aí depende do para quê e do porquê, como eu disse, se for de Umbanda, se for de Candomblé, dependendo da nação também, e aí vai mudar as cores, a quantidade, né? Enfim, como se fala, existe a lágrima de Nossa Senhora, é isso que eu estava querendo lembrar. Eu não tenho aqui para mostrar, mas eu posso trazer na próxima live, mostrar. A lágrima de Nossa Senhora é uma das coisas que a gente usa, né? É um tipo de semente que a gente usa muito em fios de contas para pretos velhos. Tem outras sementes também que podem ser usadas, né? E principalmente quando é de caboclo, de boiadeiro, né? E, assim, depende também de cada casa. Eu vi umas sementes uma vez para um fio de contas de boiadeiro, toda colorida, uma de cada cor, que eu não sei do que era, sinceramente. Eu só vi isso uma vez. E eu achei muito bacana aquilo, sabe? Tem uns que fazem com dentes de animais, né? Dente de javali, dente de cavalo, dente de vaca, enfim. Aí você também usa no fio de contas. No de Exu, às vezes usa a garra de Exu, que é uma... Como é que eu vou dizer assim? É de uma árvore, né? Mas eu não sei, não é uma semente. É como se fosse o fruto de uma árvore, a garra de Exu. Tem o olho de Exu também,
que é uma outra semente que é vermelha e preta, metade vermelha, metade preta. Enfim, tem muitos materiais. É difícil falar sobre isso aqui, né? Marcos Salvado está dizendo aqui que a minha casa é linda, de uma espiritualidade ímpar. Parabéns, irmão. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço por você estar falando aqui para as pessoas poderem saber, né? E quem quiser conhecer. Fico feliz que é assim que você enxerga, que é assim que você vê a seca. Paiogão Dair Nascimento. Motumbá Axé, meu velho. Que bacana estar vendo aqui o senhor assistindo um pedacinho aí da live. Fico feliz. Gostaria muito de conhecer o senhor pessoalmente, que ainda não foi possível. Mas, quem sabe, né? Vê se o senhor consegue, num momento, me ligar. Eu não tenho o contato do senhor, que eu lembre, mas o meu contato é 21 988 98 9595. Vamos combinar para nos conhecermos pessoalmente, para o senhor vir até a seca conhecer a Casa de Santo. Tenho certeza que o senhor vai gostar. É coisa antiga, é coisa de raiz, tradicional e muito simples, né? Enfim, fica o meu respeito pelo senhor Paiogã, respeito e carinho, tá? A sua bênção, que meu pai Lugandé o abençoe. O Arnaldo Filho está dizendo aqui que ele quis falar desse assunto para ajudar as pessoas a entenderem mais um pouco. Sim, Arnaldo, perfeito. Você está falando aqui do cordonê, né? Que é um fio de nylon. Não, ele não é de nylon, né? Ele é encerado, que a gente chama. Não é bem nylon. Ele também tem algodão na composição. Pode ser até que tenha um pouco de nylon também, não sei. Mas eu tenho certeza que tem algodão. E com isso ele absorve, tá? E aí absorve o banho de ervas, né? Que é crucial num fio de contas, tá? Bom, gente, eu vou parar hoje por aqui, né? Já chegou aí no nosso tempo normal de 1 hora de live. Eu não gosto de estender muito, eu já acho que 1 hora é até bastante. Mas enfim, estou muito satisfeito com a repercussão que está tendo, né? Algumas pessoas me procuram, falam comigo, outras me ligam, me mandam mensagens pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Enfim, é muito legal ver que a gente está fazendo um início de um projeto, um trabalho que está sendo, para mim, muito prazeroso, muito importante, e para vocês, né? Porque, consequentemente, estão aí interagindo. E tem gente que está sempre assistindo, sabe? Enfim, procurem lá no YouTube, tá? O nosso canal é @cabana seca, tá? Que nós, tudo que a gente faz, tudo que a gente filma, tá? Eu estou transferindo para o YouTube, porque aí lá fica salvo e a gente vai ter daqui a pouco muita coisa lá, de vários assuntos, de várias lives, né? De perguntas e respostas e tudo. Aos poucos a gente vai criando mais coisas, né? Mais conteúdo, e lá vai ficar armazenado para que vocês possam assistir a hora que quiser. Porque aqui no Facebook, por exemplo, é só por um tempo, né? Acho que no máximo aí 3 meses, se eu não me engano. Depois o arquivo, né? O vídeo, ele é excluído automaticamente pela plataforma do Facebook, entendeu? Mas lá no YouTube, pelo que eu sei, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Doutora Andréa Kramer, boa noite. Motumbá Axé. Mãe de Eleuá. Motumbá Axé, Mãe de Eleuá. Obrigado mais uma vez, a senhora está aqui me prestigiando. Fico muito feliz. E mais uma vez quero falar que a gente vai ter nosso toque dia 25 de janeiro. Eu espero que a senhora, Mãe de Eleuá, esteja com possibilidade de vir, que eu gostaria muito de tê-la nesse dia, né?
Pailã Boracimbe, obviamente, né, o seu zelador, já está ciente, vou falar com ele. Pailã Boracimbe, Motumbá, meu pai. Enfim, vou ligar para ele amanhã, nem hoje, vou ligar amanhã, sexta-feira, tá? Que eu estou aguardando e gostaria muito que ele viesse, que a senhora também, né? O Paiogan Kinau Azazi, seu esposo, estou falando aqui para as pessoas saberem, né? E minha irmã Dinha, que eu só chamo de Dinha, eu não consigo gravar a digina dela, mas tenho todo respeito e carinho também por Dinha. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei a digina da Dinha. Depois, mãe dele, ó, a senhora fala para mim, para ver se eu gravo dessa vez, que eu não consigo, até agora, eu não consegui. Tá bom? Espero que vocês possam vir, vai ser um imenso prazer. Se não for dessa vez, que seja numa próxima vez, mas eu queria muito nessa festa de caboclo, porque é algo que é muito importante, né, aqui na Seca. A gente dá muito valor a essa festa. E vou fazer aquela cabana maravilhosa dos caboclos que eu aprendi, né, aprendi no barracão da senhora, né, de Pailã Boracimbe. Foi lá que eu aprendi e eu costumo fazer todo ano. E este ano, com certeza, eu farei. Raramente eu não faço essa cabana, mas eu pretendo fazer sim, tá? Poxa, que pena. Mãe Deleuá tá dizendo aqui. Gente, Deleuá é a Rosângela de Mendonça, tá? Para vocês saberem aí nos comentários. Mãe Deleuá tá dizendo que ela não vai poder que ela vai estar trabalhando. Bom, que pena que a senhora não vai poder estar, mas graças a Deus que a senhora está trabalhando, isso é muito importante, né? Teremos várias outras oportunidades. Ah, Siamazi, que é a digina da Dinha. Bonita. Siamazi, legal. Não sei se eu vou gravar, mas vou tentar. Bom, gente, vou encerrar por aqui, tá? Meu axé para todos vocês, a bênção. E até quinta-feira que vem, às 20 horas, no próximo programa Firme na Banda. Axé para todos. Boa noite.